parte de um eixo também, os 12 signos divididos por elementos, a gente divide eles por qualidades, mas a gente também entendeu os signos trabalhando os eixos, que são os opostos. A Jan falou da determinação do signo de Capricórnio, muito grande, né? Uma determinação. Até tem uma vez eu ouvi um ditado, eu não me lembro quem falou esse ditado, em algum livro, em algum texto sobre astrologia, que falava que os capricornianos podem não ser os competidores mais brilhantes, mas eles são os mais resilientes, os mais determinados em chegar ao final, e muitas vezes eles conquistam o primeiro lugar justamente por essa capacidade de... Sabe uma imagem, você falando isso, uma imagem que me vem à cabeça? Você lembra daquela Olimpíada, daquela Suíça, que ela mal conseguia andar e ela já estava toda torta de tanto cansaço e ela chegou e ela foi aplaudida? Aquilo é muito capricorniano para mim. Capricorniano. Não é? Se a gente pegar, por exemplo, os grandes nomes, né, do signo de Capricórnio, do Hamilton, né, que é o piloto de Fórmula 1. Muito capricorniano ele, gente. Uma pessoa extremamente batalhadora, extremamente corajosa, extremamente organizada, né? Tem uma carreira de sucesso, trilhou uma trajetória, né? Assim, hoje eu acho que ele já é o maior vencedor. Sim, ele já bateu o Schumacher mesmo, né? O Schumacher, que também era um grande vencedor. E se não me engano, o Schumacher também era capricorniano. Também capricorniano. É verdade, o Schumacher também é. Então, assim, são pessoas muito determinadas, né? Muito determinadas. É verdade, é verdade. O lado individualista, né? Que eu acho que o Capricórnio às vezes tem também muito, apesar dele ser um signo que trabalha muito pelo coletivo, ele às vezes ele tem traços individualistas que eu acho que pensando nesse tipo de esporte acaba combinando um pouco também. Dá certo, encaixa, né? Sim, falando sobre os eixos, né? Capricórnio, vamos lá. Né? E ele, assim como Câncer, ele é um signo da polaridade negativa, que representa os de terra e de água, eles representam esse lado mais feminino. E aqui, quando a gente fala em feminino e masculino na astrologia, a gente está falando mais assim, do feminino como algo que recebe, como algo que acolhe, como algo que introjeta, e do masculino como algo que expande, como algo que vai para o mundo. Certo. É muito mais do que falar em homem e mulher. É uma outra discussão. Não tem nada a ver com sexualidade. É uma coisa de energia. Tem a ver com essa coisa da força, né? De uma força mais... Uma força mais para dentro, né? Que é a energia... Ativa. Isso, exatamente. Pra fora, para dentro. Sim, esses signos de terra e de água, eles trazem essa energia do feminino dentro dessa representação do feminino. E Capricórnio e Câncer, eles fazem parte de um eixo que alguns chamam de eixo da segurança, eixo do cuidado. Tem várias formas de nomear, mas eles representam a coisa a questão da segurança. Eu acho que representa muito bem esse eixo de Câncer. Assim, apesar de eles serem signos opostos, eles muitas vezes falam sobre assuntos que são muito próximos. Né? A segurança da sociedade, a segurança do lar, a proteção das pessoas da sociedade, a responsabilidade social, a responsabilidade com as pessoas da família, né? A minha relação com as pessoas que fazem parte do meu grupo, dos meus laços familiares, que é uma coisa muito de Câncer, aquele que protege os... E Capricórnio é aquele que tem uma relação de preocupação com a sociedade e que, de certa forma, também... minha vida social. Sim, que de certa forma também trabalha para manter esses valores da sociedade fortes. Ele também tem essa preocupação de manutenção da sociedade. Então, são signos que conversam muito bem, apesar de estarem no eixo, né? Aqui a gente pode dizer que Câncer ele tem aquela representação do passado, da memória do passado. Capricórnio já é um signo mais voltado para o presente, para as coisas da realidade, do momento atual, apesar de ser um signo que tem um traço muito conservador também. Em alguns autores comparam a Capricórnio como a figura do pai e Câncer como a figura da mãe, aquele que acolhe dentro do lar em comparação com aquele que é o provedor, que vai para o mundo, né? Óbvio, a gente fala hoje disso, a gente tem que considerar que a nossa configuração social hoje, ela não repete esse estereótipo, né? Tem muitas mães... Não, e a gente tem que lembrar que a gente está falando de figuras, né? A gente não está falando de pessoas.
Muitas vezes em mapas, o pai está na casa 4 de câncer, porque ele é o que nutre na família e a mãe é a autoridade. Eles trocam papéis, e não é a pessoa, é a figura. A figura de autoridade e a figura que acolhe ou que nutre, não é isso? Sim, isso vai variar de acordo com o contexto histórico, de acordo com o contexto cultural. Algumas culturas, algumas sociedades, se não me engano, a espanhola, que o sobrenome ele vem de origem materna. Então, assim, essas questões elas são muito variáveis, né, de acordo com o contexto que a gente está falando. Mas aqui a gente pensando na figura da mãe, digamos, como aquela que rege a vida privada, né, que aí seria a vida privada é uma coisa muito de câncer, e em oposição à vida pública, que é uma coisa que tem muita relação no de Capricórnio. A oposição lar, né, representado por câncer, da carreira, representado por Capricórnio, né? Então existe essa relação de complementaridade, ao mesmo tempo também de uma certa oposição entre esses dois signos também.